Bom, após alguns números sobre rendimentos do Dr. Guilherme Silva e depois também de acusar o Dr. Guilherme Silva de não apresentar os seus rendimentos no Tribunal Constitucional, veio esse senhor me acusar de estar a faltar à verdade e dizer que não tinha nada a ver com as câmaras. É mentira. Temos aqui uma procuração estabelecida pelo Presidente da Câmara do Funchal, o Dr. Guilherme Silva, para o representar num processo em tribunal. Portanto, é mentira quando o Dr. Guilherme Silva diz que não tem nada a ver com as câmaras. O Dr. Guilherme Silva também diz que não tem nada a ver com as sociedades do Dr. Cunha Silva. Mais uma mentira. Temos aqui uma procuração da Madeira Parques Empresariais para que o Dr. Guilherme Silva a represente em juízo. O Dr. Guilherme Silva veio ontem, supostamente, apresentar a sua declaração de rendimentos. Na verdade, o que o Dr. Guilherme Silva apresentou foi apenas a folha de rosto de um documento adulterado, forjado, com alterações grosseiras, e apenas a folha de rosto, quando nós sabemos, por aquilo que consultamos no Tribunal Constitucional, que neste documento está apenas o património. Nós temos aqui a lista desse património. Em relação a rendimentos, zero, nada. O Dr. Guilherme Silva não apresentou os seus rendimentos. Para além disso, o Dr. Guilherme Silva, para além daquilo que já foi dito em relação aos valores que tenham usufruído a partir do orçamento regional, nomeadamente desde 2009 já 184.600 euros, nomeadamente em apenas duas secretarias em 2006, 176 mil euros, e fazendo fé na última declaração de rendimentos, que já data de 2004, do Dr. Guilherme Silva, um rendimento mensal de 26 mil euros. A maior parte das famílias madeirenses não recebe isto nem num ano. Para além disso, este senhor, que se diz verdadeiro, que se diz transparente, está a introduzir o seu filho no mercado e só nos primeiros 3 meses de 2011 o seu filho já vai em ajustes diretos com o Governo Regional em 71.100 euros. Ora, perante as palavras do Dr. Guilherme Silva em relação à minha pessoa, perante as evidências destes documentos que aqui estão presentes, é fundamental que os madeirenses percebam que não podem continuar a alimentar políticos que recorrem sistematicamente, de uma forma descarada, à mentira para tentarem passar impunes. E a questão que tem que ser colocada aos madeirenses é simplesmente esta. Nós tivemos, efetivamente, uma governação nos últimos 6 anos muito baseada na mentira e que nos levou até à situação em que nós estamos. E a questão que nós temos que colocar para 5 de junho, para o dia das eleições, é se nós queremos que um futuro governo, nomeadamente, possa ser encabeçado pelo Dr. Passos Coelho, se nós queremos que esse governo esteja novamente rodeado de políticos que recorrem à mentira para enganar as pessoas e, em particular, para enganar os madeirenses. Nós temos que moralizar a política. Nós temos que mudar a forma de fazer política. E se nós não mudarmos os políticos, que ainda por cima, como estes, recorrem à mentira, adulteram documentos, temos que, efetivamente, mudar este tipo de políticos para termos outra política, para termos outra gestão da nossa sociedade e podermos ter realmente esperança nos próximos tempos. Admite recorrer à Justiça por causa das declarações do Dr. Guilherme Silva, chamou de mentiroso? Admito e vou fazê-lo, até porque tenho em minha posse os documentos que mostrei, que acabei de mostrar e que comprovam que aquilo que referi são factos, é verdade, que comprovam que o ataque que o Dr. Guilherme Silva me faz de uma forma grosseira, me chamando nomes, desconsiderando a minha palavra, pode ser provado em tribunal e, portanto, vou colocar junto do Ministério Público realmente todos estes factos e pedir que sejam
que sejam apuradas responsabilidades sobre aquilo que o Dr. Guilherme Silva disse e mais sobre aquilo que o Dr. Guilherme Silva não tem feito ao longo destes anos todos, que é mostrar, como é da lei, mostrar os seus rendimentos e escondê-los dos madeirenses. Eu entendo esta questão e tenho levado nesse sentido como a necessidade de tornar a política transparente, como a necessidade de demonstrar que os responsáveis políticos não podem estar acima da lei. Os responsáveis políticos têm de fazer o mesmo que os cidadãos, têm de cumprir as suas obrigações e têm de se apresentar ao eleitorado. E o que nós temos tido ao longo destes 24 anos, em que o Sr. Guilherme Silva tem sido deputado na Assembleia da República, é se apresentar aos eleitores, aos madeirenses, escondido atrás do Dr. Alberto João. E pelo menos isso eu já consegui. Toda a gente, neste momento, sabe que o cabeça de lista do PS de Madeira não é o Dr. Jardim, não é o Dr. Alberto João Jardim. O cabeça de lista do PS de Madeira é o Sr. Guilherme Silva.